Mas vamos lá, você sempre foi empreendedor ou teve uma época da tua vida que você foi empregado de alguma empresa? Não, eu não era empreendedor. Na verdade, eu já trabalhei em outros ramos, né? Não nasci em berço de ouro. E eu, inclusive, por um período parei de estudar, né? Na minha adolescência, e aquela fase difícil, né, de adolescente. Depois retomei os estudos e fiz a faculdade no curso de administração de empresas com ênfase em análise de sistemas. E no período de faculdade, eu fiz estágio numa empresa de software na Avenida Paulista. E quando eu concluí a faculdade, faltando aí 6 meses para concluir a faculdade, essa empresa foi vendida, uma outra empresa de tecnologia chamada IBM. E nós fomos ali para a IBM, e quando eu concluí o meu estágio, né, concluí a minha faculdade, eu trabalhava na IBM. E aí eu fiquei aí naquela dúvida, né, o que fazer. Eu estudei administração de empresa, como eu disse, fiz análise de sistemas, mas eu não era empreendedor até então, né? Então eu fiquei aí na dúvida se eu ia seguir a área de tecnologia ou se eu ia trabalhar na área de transporte, que é uma coisa que eu sempre gostei. Como você disse, eu tenho 16 anos e meio que eu estou trabalhando na área de transporte de passageiros, né, com ônibus, só que na área de transporte já tem quase 20 anos. E é uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre gostei de... Mas você sai, só para a gente tentar chegar no empreendedorismo, você sai de uma empresa de sistemas e vai trabalhar com transportes, ainda como empregado? Não. Quando eu finalizei a faculdade, antes disso, né, eu trabalhei em outros ramos, que não era transporte. Algum período eu trabalhei com transporte, né, e fiz esse curso, gostei muito da área de tecnologia, e quando eu finalizei o estágio, né, a empresa me dispensou e eu tentei uma recolocação. Eu fiquei alguns meses tentando a recolocação na área de tecnologia. Foi aonde me surgiu aí a oportunidade de trabalhar com o transporte. Quando eu não consegui me recolocar na área de tecnologia, eu vendi um veículo que eu tinha, né, e comprei a primeira van. Comecei com a primeira van, que era uma van até de carga, né? Então comecei a trabalhar na carga, transporte de encomendas. Até conseguir uma recolocação naquilo que eu queria, porque os meses foram passando, eu tinha família, né, e eu não poderia demorar muito para me recolocar. E eu fui empreender meio que na raça, exatamente. Então o que eu fiz? Eu vendi um veículo que eu tinha, comprei a primeira van de carga e fiquei por quase 2 anos com essa van de carga. Então nesses 2 anos, veja, você começa a empreender por necessidade. Exato. E não por um planejamento, por um projeto. Você começa por necessidade. Não. Estou desempregado, não vou deixar de entrar o pão em casa. Começa por necessidade, fica 2 anos e não volta a se recolocar no mercado. Não. Daquilo que eu fazia, não. Na área de tecnologia, não. Eu comecei com essa van de carga e por quase 2 anos, e aí teve um amigo meu que era o contador, né, um contador meu na época, ele trabalhava no ramo de passageiros, então ele me fez a proposta, né, falou, olha, eu vou vender minha van, que era a primeira van dele de passageiro, eu vou vender a minha van, eu vou comprar uma nova, você não quer comprar a minha? Né, você não quer, eu facilito para você. Então eu estava até então trabalhando com o transporte de carga. O que eu fiz? Eu vendi essa van de carga e financiei a dele. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Eu ainda não tinha nem licença para rodar. 2 anos de carga, você vende de carga para uma van de carga para começar com a van de passageiro. Van de passageiro. Já com algum contrato de serviço ou não? Não, o que acontecia?
eu comprei essa van de passageiro sem contrato. Então, eu atendia os serviços das demais empresas que sobravam. O serviço que não davam para eles atender, eles passavam para mim. Então, havia-se um grupo na época, a gente trabalhava com Pager e com Nextel, né? Não era o WhatsApp? Não tinha WhatsApp. Essa facilidade de WhatsApp. Pager, você perguntar para os meninos aqui, eles não sabem. Pager não. O aparelhinho ficava pitando na cintura da pessoa. Exato. E estava finalizando essa época de Pager e estava muito forte o Nextel. Então eu tinha um rádio e tinha um contato de outras empresas do ramo de turismo que também trabalhava com van. E essas empresas, quando não conseguia atender o cliente deles, passava para mim. Então eu dependia muito dos serviços dessas empresas. Então fui fazendo contato, quanto mais empresas possível, fui fazendo os contatos. E então o meu serviço não tinha paradeiro. Um dia eu atendia outra, dia atendia outra, não tinha contrato, né? E eram os serviços que muitas vezes eles não queriam, né? Os serviços que rodavam mais, pagavam menos. Tinha dia que eu trabalhava 16 até 18 horas num dia, né? Eu fazia um city tour, né? O cliente pedia para chegar lá às 6 horas da manhã, o guia turístico pedia para chegar às 6 horas da manhã, pegá-lo na casa dele, 6 horas da manhã, e 7 horas da manhã a gente tinha que estar no hotel para esperar o cliente tomar café, descer e sair. E aí o cliente fazia um city tour dentro da cidade de São Paulo, quando não no interior, aí finalizava, ele ia jantar, enfim, e finalizava muitas vezes 11 horas, meia-noite. E você era o motorista? Eu era o motorista. Então tinha que deixar o cliente no hotel, ficar à disposição dele o dia inteiro, e aí deixava o cliente no hotel novamente depois da janta, e depois tinha que deixar o guia em casa. Já teve vez de eu finalizar serviço, ir na van mesmo, porque no outro dia tinha que pegar o guia novamente cedo, eu nem voltava para casa. Na van mesmo eu já dormia na rua, para pegar o guia no outro dia, para dar continuidade no serviço. Às vezes o cliente contratava a van 3, 4 dias, e eu passava em casa rápido para tomar um banho, para comer alguma coisa e saía novamente. Então, para ganhar pouco, né? Porque eram serviços que os caras escolhiam os melhores serviços e aquele que não compensava muito passava para mim. Era a rebarba, assim né? A rebarba, exatamente. Então foi assim que a gente começou, que eu comecei. Então eu era o motorista, eu era o administrador, muitas vezes eu chegava em casa meia-noite, eu e minha esposa ia lavar o veículo, limpar o veículo, tinha que limpar, no outro dia tinha que estar com o veículo limpo, né? E aí minha esposa me ajudava, ela cuidava das crianças, as meninas eram pequenas ainda, e no outro dia para estar cedo. Aí às vezes você finalizava aquele atendimento, aí aparecia uma viagem de última hora, tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que fazer um evento 3 dias no Rio de Janeiro, 4 dias no Rio de Janeiro, e aí a gente ia. E como que essa história começa a mudar? Tá com o carro só, quando você começa a escalar? Tem uma segunda van? Veja só, eu fiquei aí num período de mais de um ano, né, por volta de 1 ano e meio com uma van só. Como eu disse, dirigindo, fazendo tudo. Barba, cabelo e bigode. Uhum. E a minha esposa me ajudou muito. Só que essa van, essa primeira van, ela fundiu o motor 3 vezes em 1 ano. Rapidinho os caras colocam o motor, né? 3 vezes em 1 ano. Então o motor era muito caro, né? De 15, 20 mil reais para fazer o motor. Então fundiu 3 vezes no primeiro ano. Olha como foi difícil. Então o primeiro ano foi muito difícil. Muito difícil. Ainda que eu tinha um custo baixo, porque eu fazia tudo praticamente, mas foi muito difícil por conta disso. E eu ainda estava devendo aquela van. Então não podia trocar de van. Estava devendo, assumi a dívida do meu amigo que me passou, né? E eu tinha esse compromisso. Aí o meu irmão, ele, acreditando no meu negócio, ele comprou uma van no leilão, né? Porque não adianta, Oriva, se não tiver alguém acreditando no teu negócio, abaixo de Deus, né? Primeiramente Deus, mas se não tiver uma pessoa acreditando no teu negócio junto contigo, não cresce. Não vai. Alguém tem que acreditar. O banco tem que acreditar, alguém tem que acreditar no teu negócio. Você acredita que sozinho o empreendedor não vai. Não vai. Ninguém cresce sozinho. Se não tiver uma boa mão de obra, se não tiver uma boa equipe, não vai.
Então, a tua equipe tem que acreditar no teu negócio, na tua ideia, no teu projeto. O banco tem que acreditar. Enfim, você tem que vender bem o teu peixe. Então, no início, o meu irmão, ele me ajudou, né? Acreditou no meu negócio. Deixa eu te cortar um pouquinho, Renato, mas nós vamos até explorar isso lá na frente. Mas essa tua visão hoje, essa tua fala agora, ela é uma fala de uma pessoa que já conhece bastante hoje. Mas lá atrás você não tinha essa noção. Quando o seu irmão aparece na tua vida, ele está só te enxergando. Ou você estava já vendendo para ele um projeto que vem para dentro que o negócio é bom. Três motor fundido, mas o negócio é bom. Vamos para cima. Na verdade, ele... primeiro, ele quis me ajudar. E segundo, ele quis empreender também. Por quê? Eu rodei alguns meses sem a licença devida, que é de um dos órgãos que nos fiscaliza. Porque para obter a licença, você tinha que ter no mínimo 2 veículos. Então a empresa deveria ter no mínimo 2 veículos na época para você obter aquela licença. Então você já começa com uma dificuldade aí, que o camarada ele não pode... ele tem que ter um caixa para investir em mais de um veículo. Né? Ele tem que ter um caixa para contratar um motorista. Né? Então, para quem está começando, é muito difícil. Então, devido a essa dificuldade, ele viu a minha dificuldade de obter licença e falou, não, eu vou comprar uma van e você tira a licença. E você contrata um motorista, paga as despesas, o que sobrar você me repassa. Foi isso que ele fez. Comprou uma van, nós equipamos essa van, contratei um motorista, eu dirigia uma e o motorista dirigia a outra. E aí eu consegui obter as licenças. Né? Mesmo com a minha van quebrando, né? Minha van dando aquele problema, eu ia consertando aquela peleja. Só que a van que meu irmão comprou era uma van usada. Também dava problema. Né? Você já tinha 2 problemas. 2 problemas, exatamente. Uma licença com 2 problemas. Uma licença com 2 problemas, exato. E aí tinha que manter as contas em ordem, motorista, enfim. Tinha dia que o motorista não dava para atender, eu tinha que contratar um outro motorista. E chegamos a passar ano novo, virada de ano, trabalhando, né, no litoral, fazendo evento no Guarujá. E foi muito, muito sacrificante. Isso durou o quê? 1 ano, 2 anos? Olha, eu fui comprar minha primeira van nova, Ariva, eu já tinha 3 anos de mercado. Então, os 2 primeiros anos para o terceiro ano foi muito difícil.